Significado espiritual do ícone da Santíssima Trindade de Andrei Rublev. Quereríamos tentar responder em termos muito simples a essa pergunta. Que nos diz sobre a Santíssima Trindade o quadro de Rublev? Para fixar as ideias, relembraremos o dispositivo do quadro, ou seja, do ícone. 3 anjos, reconhecidos por suas asas, estão assentados em torno de uma mesa. Sobre essa mesa está colocado um prato. No fundo, há uma paisagem mais sugerida do que nítida. Aí vemos uma árvore e um edifício. Trata-se de uma representação do episódio descrito no capítulo 18 do Gênesis, onde diz o texto: o Senhor apareceu a Abraão na planície de Mambré, sob a forma de 3 homens. A Bíblia não pronuncia aqui a palavra anjos. Abraão os convidou a descansar e lhes ofereceu uma refeição. A tradição patrística viu nesses 3 visitantes uma figura das 3 pessoas divinas. Em seguida, a tradição iconográfica bizantina optou por representar a Trindade sob o aspecto de 3 homens tornados anjos, assentados à mesa de Abraão. O quadro, o ícone de Rublev se insere, pois, numa longa tradição consagrada. Mas talvez ele nos fale mais que os outros anéis dessa cadeia. Notemos, em primeiro lugar, o ritmo ou movimento circular que parece invadir todos os elementos do ícone. A posição das cadeiras, vistas lateralmente, a dos estrados, a própria posição dos 2 pés dos anjos do primeiro plano, a inclinação de suas cabeças, tudo isso evoca, sugere um movimento dirigido no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio. Esse movimento se manifesta igualmente no fundo. A árvore se inclina para a esquerda do espectador, como se fosse submetida ao sopro de um vento forte. Ainda à esquerda se inclinam os planos cortados do teto do edifício. Esse ritmo exprime a circulação e a comunhão da mesma vida divina entre as 3 pessoas. Mas essas não se encerram num sistema fechado. Seu ritmo é um ritmo de adoção, de efusão, de dom, de generosidade e de graça. Sua condescendência admite, convida ao círculo divino o ser criado, mas este permanecerá distinto e no seu próprio lugar. Curvando a árvore, o movimento circular da vida divina atinge a natureza. Inclinando o teto do edifício, o qual, ao julgar pelo seu próprio estilo geral e mais especialmente pelo estilo da janela e da porta, é uma igreja. Atinge a humanidade orante, a humanidade no que ela tem de mais elevado. O mundo adotado constitui, de certo modo, a periferia. As 3 pessoas permanecem no centro. Isso é indicado por uma sutil degradação das cores. Os tons escuros, por exemplo, azul, grená, laranja, verde das vestes dos anjos, são envolvidos pelo amarelo fogo, mais leve das asas e dos assentos, e a pálida transparência dourada do fundo. A realidade máxima é a das 3 pessoas. Eu sou aquele que sou. Êxodo 3:14. Fixemo-nos agora nos traços das 3 pessoas. Elas não têm idade e, contudo, transmitem uma impressão de juventude. Elas não têm sexo e, contudo, unem o vigor à graciosidade. As fisionomias e os gestos não foram construídos em vista do charme. E, contudo, o charme que se desprende é imenso. O grande artista Rublev soube expressar de uma maneira única a eterna juventude e a eterna beleza dos 3.
Cada um dos três anjos leva nas mãos um bastão alongado e muito fino. É que cada pessoa divina é um viajante, é um peregrino. Somente o Verbo se fez carne, mas ele se fez carne pelo poder e o querer do Pai e do Espírito. Em nenhum momento as duas pessoas permanecem estranhas e alheias à obra da salvação do Filho. Em nenhum momento elas deixaram de vir até nós e de agir sobre nós de uma maneira invisível. O ícone, o quadro de Rublev, ressalta a participação de toda a Santíssima Trindade na encarnação. Os três bastões constituem uma declaração e uma promessa. Eles declaram que os três já vieram para os homens. Eles prometem que os três virão ainda. Nosso Deus em três pessoas vem, e vem para sempre. Mas o que há sobre essa mesa em torno da qual os anjos estão assentados? Aí está colocado um prato. Não vemos bem o que ele contém. Contudo, o estudo do quadro, do ícone, feito com meios apropriados, descobre a cabeça de um novilho. Abraão tinha preparado para seus hóspedes 3 medidas de flor de farinha, um novilho de carne macia, manteiga e leite. Seria, portanto, essa oferta do patriarca que o prato quer indicar. Na narração do Gênesis, os anjos vieram à casa de Abraão para lhe anunciar a promessa divina, da qual Isaque é o objeto. O próprio Abraão permanece de pé, perto dos anjos durante a refeição, e Sara está lá pertinho, sob a tenda. Mas o ícone, o quadro, ignora a presença de Abraão. A refeição oferecida aos anjos e colocada sobre a mesa adquire uma significação que ultrapassa infinitamente o gesto hospitaleiro do patriarca. Não se trata mais aqui de Abraão e de Isaque. Devemos procurar no novilho imolado um outro e mais elevado sentido. Deus prescreverá mais tarde a Arão que ofereceu um novilho em sacrifício pelo pecado. Levítico 9:2. O mesmo holocausto associará um novilho e um cordeiro, ambos sem mancha e com a idade de 1 ano. Levítico 9:3. Mais tarde ainda, o próprio Salvador, em uma parábola, contará como o pai do filho pródigo mandou matar um novilho para a festa, pela qual ele celebrou a volta de seu filho. Vocês podem ver isso em Lucas 15:23. Assim, o novilho do ícone é um sinal de sacrifício e de salvação. Por aí, o quadro faz-nos aproximar do mistério da salvação. Porque esses 3 termos, Trindade, encarnação, redenção, não são separáveis. Por qualquer mistério que comecemos a contemplar a obra divina, essa contemplação, apoiada não sobre nossa razão, mas sobre a revelação, chamará os outros mistérios em virtude de uma necessidade interna. A peregrinação dos 3 anjos portadores de bastões de viagem não seria completa se não terminasse no Calvário. O ícone evoca, pois, o conselho das 3 pessoas divinas em vista da redenção do gênero humano. Agora que sabemos sobre qual objeto preciso o ícone concentra a atenção dos 3 anjos, observemos os matizes que exprimem suas respectivas atitudes. Eles são notavelmente parecidos. Seus traços são quase idênticos. Contudo, seu olhar e seus gestos manifestam a maneira própria pela qual cada um aborda o mistério da redenção. O anjo que está de frente para o espectador
e que, em relação ao espectador, está atrás da mesa, representa o Pai. Sua mão aponta para o prato. Ela sugere o sacrifício e convida para ele. Mas esse gesto da mão é esboçado, mais do que afirmado. Não é um gesto aberto, mas um gesto retido, como capaz de retrair-se. E o olhar, carregado de tristeza, volta-se para o outro lado. O anjo assentado na frente e à direita da mesa, sempre em relação ao espectador, representa o filho. Também o olhar é triste, mas se o olhar não se desvia, enquanto a cabeça se inclina suavemente em sinal de aceitação, os olhos, ao mesmo tempo fascinados e mortalmente tristes, lembrando aquela frase: minha alma está triste até a morte. Os olhos se fixam sobre o prato. A mão se estende para ele. Mas também aí o gesto é contido, retido. Não é um gesto hesitante, mas de algum modo explorador, como que avançando cautelosamente. Toda sua atitude exprime um sim, obediente, resignado, doloroso. O anjo assentado à esquerda, diante da mesa, representa o Paráclito. É bem o caso de designá-lo como Paráclito, mais do que como Espírito, porque é aqui que a terceira pessoa exerce de modo supremo seu ministério de consolador. Suas mãos não se estendem aqui diretamente em direção ao prato, se bem que os 2 dedos da mão direita parecem apontar para ele. As 2 mãos seguram com um ar de solenidade o fino bastão vermelho diante do filho. É como se esse bastão lhe estivesse sendo apresentado para lhe falar de peregrinação terrestre e de sangue derramado. Seus olhos fixam o rosto do filho. Eles têm uma expressão um pouco triste, aflita. A atenção da terceira pessoa é profundamente, totalmente concentrada sobre o que o filho vai fazer. Todo o ser do terceiro anjo exala em silêncio a simpatia e a piedade. Qualquer um que experimente dificuldade para se representar o espírito como pessoa, deveria contemplar longamente esse terceiro anjo do quadro. Uma última observação: nada distinguiria uma da outra, as fisionomias dos 3 anjos, se não fosse a relação que cada fisionomia exprime para a outra. Aqui temos 3 generosidades simplesmente colocadas, postas uma em relação à outra, colocadas não diante do outro, mas no outro, de tal modo que é nessa relação de amor que cada pessoa divina se encontra, enquanto distinta, se afirma e goza de sua felicidade. Cada pessoa divina tende para a outra como para o termo onde alcança sua plenitude. O ícone de Rublev, pelo que ele nos faz entrever do mistério da Trindade, nos revela o mistério do amor supremo que nosso amor criado nunca poderia alcançar, mas do qual ele pode receber sua inspiração e sua orientação. Andrei Rublev não pretendia sugerir pensamentos, mas uma oração. Nosso encontro com as mais célebres de suas obras só será o que ele quis que ela fosse, se, tomando nessa ocasião um contato mais profundo com as 3 pessoas, repetimos prostrados as palavras de Abraão aos divinos visitantes na planície de Mambré. Meu Senhor, se achei graça aos teus olhos, não passes adiante. Peço-te, fica aqui em casa
como meu hóspede. Gênesis 18:3. E se acolhemos as 3 pessoas de todo o coração, poderemos, como Abraão, receber de sua boca a certeza de que essa experiência abençoada, longe de ser um episódio isolado, nos será concedida de novo. Eu passarei novamente pela tua casa. Gênesis 18:10. Assinado um monge do Oriente.